Olá! O vídeo de hoje é sobre a Hildegarda de Bingen. Bom, esse vídeo não é exatamente uma resenha, eu vou fazer um comentário assim breve sobre uma figura histórica, porque eu tenho assim um certo fascínio, que é a Hildegarda de Bingen. A Hildegarda foi uma monja alemã, ela viveu no século XII, ela nasceu em 1098, assim, na transição do século XI para o século XII. E ela é considerada uma das damas importantes do século XII, né? Quando começou a haver um estudo da Idade Média mais aprofundado, assim, especialmente na França, por alguns historiadores como Jacques Le Goff, Georges Duby, a Regine Pernoud, que é a autora desse livrinho aqui, houve uma atenção grande voltada para o século XII, para certas damas do século XII, que foram mulheres que conseguiram se sobressair nesse tempo, de algum modo, né? Então a Hildegarda é uma delas, a outra é a Leonor da Aquitânia, que foi uma rainha, tem também a Heloísa d'Argentil, né, daquela história do Abelardo e Heloísa, que era uma moça muito inteligente também, muito instruída. Enfim, e quando eu conheci a história da Hildegarda, eu criei assim todo um fascínio. Bom, a gente tem a impressão de que na Idade Média as mulheres não deviam poder fazer nada, né, não tinham vez nem voz. E isso é uma impressão muito comum, né, porque na verdade as mulheres tinham menos direitos que o homem, de fato. E isso também vai, inclusive, se piorando conforme a Idade Média vai migrando para a Idade Moderna, né? E aí o Renascimento tende a ser ainda pior, né? Então a gente fica sempre meio bestificado quando descobre que uma mulher fez tanta coisa. A Hildegarda foi entregue pela família para um mosteiro quando ela era criança, porque era praxe na época entregar os filhos para a educação em mosteiros. Então ela foi entregue aos 8 anos para um mosteiro, onde depois que ela atingiu a maioridade, que era bem baixa nessa época, acho que era 12 ou 14 anos, ela acabou escolhendo virar monja mesmo, né? E então seguiu de vez a carreira religiosa. Só que a Hildegarda era uma menina muito peculiar. Ela tinha visões místicas desde criança, mas ela escondeu isso até os 43 anos, porque como ela via que ninguém tinha as mesmas visões que ela tinha medo que as pessoas achassem que era maluca, bruxa, sei lá, então ela não contava. E só que ela foi uma moça assim de inúmeros talentos. Eu acho que a gente poderia chamar a Hildegarda de superdotada. Porque assim, nessa vida monástica, né, é sabido que na vida monástica as mulheres tinham a chance de estudar mais do que era normal. E a Hildegarda, então, ela se torna uma espécie de autoridade em vários assuntos. Quando ela tá no mosteiro, ela estuda botânica e o que era considerado na época medicina, né, o que seriam umas ciências naturais. E ela tem um conhecimento profundo sobre as plantas. Então ela escreve 2 tratados sobre isso, sobre ciências naturais e medicina, que são os únicos tratados que existem no Ocidente sobre o assunto, é a obra dela. Houve outras obras sobre o assunto no Oriente, da mesma época, mas no Ocidente só os tratados que ela escreveu. Ela também escreve uma enciclopédia de conhecimentos acumulados na Alemanha. Ela escrevia peças, né, para serem encenadas no convento, isso era muito comum, peças de cunho religioso. Ela se torna abadesa, né, e ela escreve uma série de poemas, ela escreve mais de 70 sinfonias, né? Então, assim, uma pessoa de atividade intelectual muito intensa. A Hildegarda entra num monastério que ele era para homens e mulheres, mas depois de um tempo ela consegue tantas monjas que ela começa a sondar a possibilidade de ter um monastério só para mulheres, que vai ser esse de Bingen, e mais tarde de um segundo que ela vai conseguir fazer do outro lado do Reno. E nesses 2 monastérios ela se torna então assim a líder. E é impressionante porque, assim, se fosse pouco que a Hildegarda
já fosse uma pessoa de produção intelectual tão grande, né? Porque, assim, além de escrever sobre ciências médicas e naturais, ela exercia o que na época era considerado medicina, né? Ou seja, ela dava tratamentos ligados a plantas, né? Ou fitoterapia. A Hildegarda também tinha esse trabalho com arte, né? Escrevendo poemas, música, teatro. E ela era uma pessoa muito influente politicamente, vamos dizer assim, né? A Idade Média, o século XII, é uma época em que a igreja tem muito poder, muita coisa é resolvida pela igreja. Então, a Hildegarda tinha influência com uma das principais figuras da Idade Média, que é o São Bernardo, né? O Bernardo de Claraval. E ela tem grande influência com Bernardo, que também era uma pessoa que tinha visões, experiências místicas. Ela tinha influência com os papas, ela tinha influência com os reis da Alemanha. Então, assim, várias coisas ela resolvia mandando cartas para essas pessoas. Essas figuras eminentes, vários reis mandavam cartas para ela pedindo favores, pedindo previsões dos seus destinos, e ela dava. Então ela era uma figura muito respeitada e influente no seu tempo. Eu fiquei sabendo de boa parte dessas coisas por causa desse livrinho que chama Hildegarda de Bingen, A Consciência Inspirada no Século XII, da Regine Pernoud, que é aquela historiadora de outro livro que eu já falei aqui, que é O Mito da Idade Média. Eu ganhei esse livro de presente do meu namorado. E esse livro parece que fez parte de uma série que a Rocco publicou, chamada Gênero Plural. Que não sei o que foi feito dessa série, não sei se ela parou de ser publicada, porque esse livro aqui também parece que está esgotado. Mas, por exemplo, tem livro aqui nessa série da Naomi Wolf, a autora de quem eu também já comentei aqui, do Mito da Beleza, uma autora feminista, só que aqui é um outro livro chamado Fogo com Fogo. Tem livro da Heloísa Buarque de Holanda. Enfim, então parece que tem uns livros que tratam sobre gênero, né? Tem um que se chama aqui A Mulher, que eles chamavam Fatal, O Sexo e as Roupas, O Mito da Masculinidade, Anarquia Sexual, A Ópera ou a Derrota das Mulheres. Então, assim, me pareceu uma coleção interessante essa da Rocco, e esse livro aqui, então, tá incluído, né? E a Regine Pernoud, nesse livro, então, vai tentar falar dessas nuances da vida da Hildegarda com muita ênfase nos seus textos, porque a Hildegarda escreveu vários livros sobre essas visões místicas que ela tinha, que eram visões do universo, eram visões fantásticas. Por causa dessas visões, a Hildegarda passou a ser considerada uma teóloga cósmica, e mais tarde ela foi incluída pela Igreja Católica dentre os padres da Igreja, que é o grupo de pessoas que é considerado os grandes teólogos da religião católica. Então, para você ver a importância que o trabalho dela obteve. Agora, é interessante que a Hildegarda ela antecipa uma série de coisas, né? Ela tem essa preocupação com a natureza, com as plantas, é algo que ela vai fazer antecipando um dos principais teólogos da Igreja Católica, que é o Tomás de Aquino. Porque até a época da Hildegarda, a visão teológica do cristianismo era uma visão muito platônica, inspirada nas leituras que Santo Agostinho fez dos textos bíblicos, que era uma visão de corpo como prisão da alma, né? Como se a alma fosse uma coisa superior ao corpo e o corpo fosse essa prisão, de uma certa forma um mal que devesse de algum modo ser superado. O que acontece é que o Santo Agostinho, um século depois da Hildegarda, vai reforçar numa visão mais aristotélica do cristianismo que o corpo é bom, que a corporidade é boa, né? E que ela não deve ser negada como algo que não é divino. E que a grande prova disso é que Deus se fez homem. Então, a Hildegarda antecipa essas questões nos seus sermões, em que ela fala a favor do corpo e fala a favor da natureza, porque é uma visão muito aristotélica, essa visão voltada para o natural, né, que não nega a realidade material. É interessante, então, que a Hildegarda antecipa isso. A Hildegarda faz uma série de sermões também, descendo o sarrafo nos cátaros, que era uma dissidência religiosa, vamos dizer assim, que era totalmente contra o corpo, né? Eles eram também conhecidos como maniqueus, porque eles acreditavam que existia um Deus bom, que criava a alma e o mundo espiritual, e um Deus mau, inferior, que criava o mundo e a quem pertencia o corpo.
né? E esses maniqueus ou cátaros, eles negavam o sexo, eram abstinentes, eles eram muito radicais, rejeitavam as mulheres. E a Hildegard era muito contrária aos maniqueus, aos cátaros, mas ela diz que essa valorização da pobreza, ela vai ter o seu momento de um modo mais equilibrado, menos radical. E nesse sentido, a Regine Pernod diz que parece que ela está aí prevendo o aparecimento de uma outra figura muito importante para a igreja, que também vai surgir mais ou menos um século depois, que é a de São Francisco, com as ordens mendicantes, né? As ordens mendicantes que vão surgir aí os franciscanos, as clarissas, os dominicanos. A Hildegard, de uma certa forma, então, faz um elogio da pobreza, mas diz que não é na forma dos cátaros que ela vai, que esse elogio, que esse momento de valorização da virtude através da pobreza vai chegar, como se ela meio que estivesse prevendo o surgimento das ordens mendicantes. E a Hildegard também se utilizava muito de uma figura que ficou muito associada ao Renascimento e ao Da Vinci, que é a do homem no centro do globo. E metade das visões da Hildegard tem essa visão, o homem quase como um microcosmos, né? E é interessante porque hoje em dia a gente não associa essa imagem à Hildegard. A gente associa ao Renascimento, ao Da Vinci, mas ou seja, a Hildegard já antecipando uma série de questões, o que é interessante até pra gente pensar que houve uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? As coisas não acontecem num estalo, né? E que de uma certa forma a Hildegard ali estivesse meio que fazendo parte dessa mudança de visão, antecipando coisas que seriam importantes para a época, especialmente para a igreja. Além de todas essas peculiaridades, a Hildegard criou uma língua e um alfabeto, né? Então vocês veem que mente agitada dessa pessoa, né? Por isso que eu digo que eu acho que ela pode ser considerada uma pessoa superdotada. E isso tudo considerando que a Hildegard tinha uma saúde terrível. Ela passava boa parte do tempo doente, enferma, enclausurada. O período do monastério da Hildegard não é um período de total clausura, né? Muito do que ela conseguiu é exatamente por causa disso, porque depois, no século XIII, teve um papa, vou colar aqui porque eu não sei de cabeça o nome dele, é o Bonifácio VIII. Ele que instituiu a rigorosa clausura dos monjas. A Hildegard viveu antes, então assim, a Hildegard podia viajar. Então ela fez vários sermões, ela viajava muito por via fluvial e ela pôde então conhecer várias pessoas importantes e levar o seu sermão para uma série de lugares diferentes, né? Então, assim, muito da sua mensagem, da sua obra foi possível por causa disso, né? A Hildegard na Igreja Católica também está associada a uma série de milagres de cura, né? Mas eu acho que, assim, a gente pode pensar com admiração na Hildegard, ainda que não haja um interesse, vamos dizer assim, religioso, católico, cristão, por essa figura, né, que a gente, assim, me impressiona muito que uma mulher que, né, foi entregue para a igreja, que teve um início da vida, assim, muito, onde as decisões sobre a sua vida foram muito, assim, radicais nesse sentido, né, de ser entregue, ser afastada da família tão cedo, ser entregue por um monastério, e ter sido muito doente durante boa parte da vida, que tenha feito tudo isso, né? A Regine Pernod, em diversos momentos, se pergunta como, que assim, é uma coisa que intriga os estudiosos, como a Hildegard tinha os conhecimentos que ela tinha sobre botânica, né? Ela antecipa, ela tinha um conhecimento muito minucioso sobre plantas, mas ela também antecipa muito o conhecimento sobre o efeito dessas coisas no corpo. Por exemplo, um exemplo que a Pernod dá é como ela prevê, né, antecipa a importância do fígado para a saúde, coisas que não eram tão claras naquela época, mas que a Hildegard já vinha dizendo. A Regine Pernod diz, inclusive, que há livros modernos de cura, de tratamento, de dieta, baseados na obra da Hildegard. Eu não conheço esses livros foram publicados na França, né, mas enfim.
É uma coisa interessante, porque até hoje essa preocupação fitoterápica ou de nutrientes, ela existe, né? A gente vive uma época muito em onde a gente para pensar sobre reeducação alimentar baseada no que você está comendo, né, nos nutrientes e tudo mais, e ela tem essa preocupação já há muitos séculos atrás. Então, assim, é uma figura que me fascina, não sei se vocês já tinham ouvido falar nela. Eu tenho um post sobre ela no blog, é um postzinho assim curto, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Existe um filme sobre a Hildegarda, feito pela Margarete von Trotta, que é a diretora também daquele filme sobre a Hannah Arendt. Quem interpreta a Hildegarda é a Bárbara Suková, a mesma atriz que interpreta a Hannah Arendt. Eu gostei bastante desse filme. E para quem quer conhecer a música da Hildegarda, tem vários vídeos no YouTube e tem playlists no Spotify. Então não é difícil encontrar a música da Hildegarda, tá? O texto da Hildegarda é difícil, tá? Existe, sim, edições da obra principal dela, que é a obra de visões dela, mas aí você, você tem que ter um interesse religioso grande, porque o texto da Hildegarda lembra muito o Apocalipse, assim, são imagens fantásticas, uns globos, umas nuvens, os signos do zodíaco, uns planetas, uns brilhos, umas cabeças no meio da barriga, enfim, umas coisas bem... É um negócio, assim, bem fantástico, bem surreal, né? É uma leitura um pouco árida, mas acha também, assim, eu já vi um livro de visões da Hildegarda sendo vendido na internet, é um pouquinho caro, é mais de R$100, mas dá pra encontrar, tá bom? Mas é isso, se você nunca ouviu falar da Hildegarda e ficou interessado, eu indicaria o filme, eu acho que o filme é bem interessante, eu gostei bastante, e eu acho que esse livro aqui não é muito fácil de achar, gente, não sei, dei uma olhada na estante virtual, mas eu gostei bastante de ler. É isso, até a próxima, tchau!